Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares a nos envolver, como nós, muitos irmãos que estão do outro lado também buscam o esclarecimento acerca da realidade que nós estamos inseridos nesse planeta. Que Jesus nos envolva e possa nos intuir para que o estudo de hoje fortaleça a nossa fé nessa doutrina de luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 10, bem-aventurados, né, os que são misericordiosos, e hoje nós vamos falar sobre a indulgência. A indulgência é tipo um perdão, né, uma misericórdia, e nós vamos ver no item 16 o que o Evangelho nos traz com relação a essa parte, né, o que é a indulgência. Espíritas, queremos falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência vê os defeitos de outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência o descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível seria não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz as observações chocantes, não tem nos lábios censura, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar com o que fazem vossos irmãos? Quanto só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros, lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis que sai cometidas faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. É aquela parte que sempre eu gosto de dizer. A gente lê as outras partes do Evangelho e acaba nos esquecendo. O Cristo fala, né, da caridade, como ele bem entendia, e ele fala da indulgência. E quando a gente começa a analisar ela, a gente vê que a gente vê no outro
e quer falar que o outro tem, e aí a gente se esquece que nós também temos faltas. E essas consequências a gente não vê, a gente não analisa. Mas os espíritos que estão do outro lado, tudo estão vendo o que a gente está fazendo. Tudo que a gente fala, né, ou faz, tem move uma ação e vai gerar um efeito, e esse efeito é em consequência dos nossos atos. Então, o Evangelho, praticamente, quando a gente lê todas as partes, ele fala da indulgência, né? A gente pede para Deus nos livrar de uma situação, mas quando nós vemos o outro passar, e agora que é a nossa vez de sermos indulgentes, a gente não é. Então, o Evangelho está fazendo a gente analisar tudo isso, né? Tudo isso. Mas a gente, muitas vezes, acaba cometendo, né? Esbarrando, falhando das nossas faltas. O que a gente vai ganhar quando a gente perpetua ou uma fala do outro vendo uma imperfeição do outro? É uma situação que sempre a gente ouviu falar, né? Quando a gente aponta o dedo para um, tem 3 apontando. E quando nós vamos seguir Jesus, principalmente na fala, né, do apedrejamento, né? Ele vê que aqueles que eles tinham essa prática, diz, né, que quando aquele que ia atirar, né, aquele que tivesse em pecado, atira a primeira pedra, e aí o Cristo ia escrevendo no chão, né? Diz que ele ia escrevendo cada imperfeição de cada um. Então, por isso que a gente fala, né? Eles estavam criticando a mulher adúltera, mas eles também eram adúlteros. Por isso que quando nós vamos ver a questão do adultério, não é só nessa questão que estava relacionando a mulher com relação ao homem, mas tudo aquilo que a gente adultera gera consequências. E é nessa questão que esses espíritos que estão do outro lado, que nos assiste, se aproximam na mesma proporção, né? Na mesma proporção. Então, Cristo já nos avisa nessa parte, essa questão, e muitas vezes a gente não leva em conta. Muitas vezes a gente vai no centro espírita, a gente estuda, mas cadê a prática? E nós sabemos, né, já comentei sobre isso, que quanto mais a gente age numa situação, que a gente fala assim, eu sou indulgente, vamos usar essa parte. A gente vai ter prova para provar mesmo se é indulgente. E quando a gente vai analisar toda a linguagem que tem dentro do Evangelho, ela nos esclarece vários pontos dentro dessa questão. E aí nós espíritas também esquecemos que estamos num planeta de provas e expiação. Eu preciso provar que eu sou indulgente, mas como que eu vou provar que eu sou indulgente? Vivendo situação na mesma proporção, né? Então, existem situações que nós todos nós, teremos que provar para nós mesmos, para nossa consciência de espírito imortal que somos, vivendo essas experiências humanas, para provar mesmo que nós somos caridosos, que nós perdoamos. Então, são várias questões. E depois tem outra situação, a gente culpa os espíritos que estão do outro lado. Não. O culpado somos nós mesmos. Então, as diretrizes é dada dentro do Evangelho e ela vale para os dois lados. Existe aquela situação, principalmente nós espíritas, quando começamos a estudar, e Kardec fez a mesma pergunta para os espíritos. Como que nós vamos conhecer o verdadeiro espírito? Pelo esforço que nós fazemos para dominar as más tendências. Então, nós estamos numa situação
que todos nós somos devedores com a justiça divina. Não tem ninguém bonzinho. E também não podemos culpar os espíritos que estão do outro lado. O culpado, se há um, somos nós mesmos. Então, é por isso que nós precisamos analisar e quebrar esse círculo vicioso que já vem há séculos. Há séculos. E nós só trocamos de posição. Então, quando nós vamos ver que estamos num planeta de provas e expiação, nós vamos sentir que há, dentro dessa organização física planetária, elementos, através de processos reencarnatórios, seremos condicionados à lei de causa e efeito. Tá? Então, é nessa sequência que o Espiritismo nos esclarece e o Evangelho vem nos trazer informações acerca de como funciona isso. Como funciona? Então, eu me torno, vamos dizer assim, na hora de ler, de fazer uma oração, né? Eu me torno ali o bonzinho, mas eu não analiso a minha postura com relação na existência do que eu estou fazendo. É uma reflexão constante do Evangelho para que nós analisemos a nossa postura frente à nossa vivência. Então, isso vem com muito mais frequência para nós, ativando as nossas consciências acerca da relação do mundo material com o mundo espiritual. Então, a culpa não seria dos espíritos, sim, mas do espírito encarnado, que vive essas experiências e precisa agora, né, de saber como funciona esse processo. Por isso que tem aquela parte, né, da obsessão. Ela ocorre daqui para lá como de lá para cá. E aonde que é o start? Partindo de nós, né? Se bem que a doutrina espírita, quando nós começamos a estudar, é uma condição que eu preciso ter em mente, né? Quanto mais eu estudo, essa organização, ela começa a ser organizada para o plano espiritual, a espiritualidade investe naquele que busca o estudo, aquele que busca a casa espírita e traz esses companheiros espirituais para que nós, através de leituras edificantes, de compromisso com essa doutrina, passemos agora a conquistar esse irmão. Opa, então a doutrina espírita nos fornece, nos dá condição agora, através de um compromisso de estudo, de leitura e interpretação, de levar luz às consciências encarnadas e desencarnadas, promovendo ao médium ou aquele que busca a casa espírita, instrumentalizando ele meios para que ele, através de estudo, de mudanças de comportamento, possa conquistar esse irmão que de outrora, em outra encarnação, nós usamos da maledicência, né, de condições imorais, de comportamentos que levou o espírito hoje a me obsediar. Tá? Então, são questões que a doutrina espírita nos esclarece numa condição de muita disciplina e responsabilidade com relação às leituras do Evangelho de Jesus e a sua aplicabilidade diante desse estudo. Então, todos nós sabemos, foi nessa condição que o Chico, né, fala para Emmanuel, que quando ele voltasse para o plano espiritual, Emmanuel ia ver as dificuldades que temos na encarnação. Mas o Chico falou numa condição porque ele enxergava, ele sabia de todos aqueles irmãos que procuravam ele, que buscavam a sopa, que buscava a comunicabilidade com os espíritos,
sabia que eram almas endividadas e que estavam em ajuste no planeta e que precisaria que acendesse a luz do amor, da compreensão da justiça de Deus e do trabalho de Jesus, que continua a todos os momentos, através dos benfeitores espirituais, a esclarecer almas encarnadas e os espíritos desencarnados, iluminando consciência. Então, é nessa condição que cada um nos enxergamos, e onde, na prática do Evangelho, será que somos indulgentes? Será que na hora que eu recebo uma fala, que ocorre isso no trabalho, nas relações humanas, eu não paro a hora que chega a conversa e eu não emito um start para o mundo espiritual inferior na condição de usar aquelas falas numa condição de maledicência, tá? Então, é que a gente precisa estar analisando e ver a nossa postura. O Chico era um gigante, porque toda a parte do Evangelho, embora ele sabia do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, ele aplicava tudo aquilo que ele estudava, verbalizava e ia para a prática. E ele foi, né, ele foi o exemplo vivo no século XX, né, sobre essa realidade, aonde ele foi submetido a vários testes constantes e Emmanuel firme do lado dele, explicando para que ele conseguisse, né, ter sucesso na sua conduta e na sua prática do Evangelho. Ele era o exemplo vivo, né, exemplificando na sua figura de ação com todos aqueles que o procuravam. Todos. Principalmente os espíritos, né, que procuravam ele. Porque era constante. Aquela parte de quando ele muda do quartinho dele para o outro, ele vai lá e deixa um bilhetinho explicando o porquê que ele foi para o outro quarto, porque ele sabia que, além do atendimento, muitos espíritos buscariam ele para que ele tivesse, né, explicação acerca. O trabalho dele era gigantesco. Imagine quando nós estamos lendo o Evangelho, quantos espíritos estão no nosso lar agora, sendo esclarecido acerca dessa situação. Não consegue desvencilhar, né, de entes queridos, de companheiros de lutas, né, que vêm há séculos de processos obsessivos, e o único caminho é o esclarecimento acerca da situação. Porque muitos espíritos, sempre gosto de falar isso, né? Os espíritos me olham, sabem que eu sou imperfeito, mas olham e falam, nossa, mas o que ele falou é certo, né? Eu entendo. Então, eu vou seguir o meu caminho, mas que entenda muito bem que o processo aqui desse outro lado é muito grande. É muito grande. São milhões de espíritos, né, com pensamentos enraigados há séculos atrás, totalmente desorganizado e que precisa agora obter luz dentro desse processo organizacional que é instrumentalizado a partir de leituras esclarecedoras para que nós possamos entender essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Então, é um conforto, é um bálsamo para esses espíritos do outro lado que vão entender, né? Muitos deles não sabem nem por que ele ligou o encarnado. E o encarnado também esqueceu do que ele fez. Ah, mas ele nem pensou, né? Aquilo que eu sempre disse, né? O Espírito disse uma vez, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, são essa sequência que ele falou que me acendeu uma luz com relação ao espírito. Como que ele vai afastar
se o espírito está na mesma condição, mas se o espírito é esclarecido acerca dessa situação e o médium sabe que ele tem que lutar contra esses vícios que ele está condicionado na encarnação, ele consegue se libertar e o espírito também do outro lado. É ser a gente entender da seguinte forma: quando eu estudo, o médium evolui e o espírito também do outro lado evolui. Então é nessa sequência que a doutrina dos espíritos vem esclarecer para nós acerca da responsabilidade que temos de seguir essa doutrina e olhar para esse evangelho não só para a leitura, mas para a prática, que é o que falta muito em nós. E muitas vezes nós não ligamos. Eu falo por mim, né? Que muitas vezes a gente fala e quando vai para a prática deixa a desejar. E os espíritos nos olham, sabe os motivos, mas essa ascendência está condicionada à minha prática. Então, é por isso que Jesus veio nos esclarecer, através da doutrina dos espíritos, como funciona esse mecanismo, né? Principalmente nós, que somos os trabalhadores da última hora, que precisamos, logicamente, entender que é uma chance única para nós, nessa encarnação, que temos que trabalhar, que temos que buscar a compreensão e a prática do evangelho diante dessa doutrina, né? É tipo a gente pensar lá na hora do André Luiz ali, né? Quem viu o Nosso Lar, que ele bebia água toda vez que o pensamento dele ia, que ele voltava, né? Que ele queria falar alguma coisa, ele bebesse a água. É tipo a gente muitas vezes não consegue nem frear o pensamento. Imagine os espíritos do outro lado. Ai, meu Deus, quando eu vi, eu já tinha falado. Aí, não é que é tarde, é que a gente precisa voltar lá no Cristo e entender por que o Cristo falava orar e vigiar. Por causa dessa conduta. Então, quem que era o responsável? Nós, encarnados. Os espíritos, ao retornar para o plano espiritual, eram os espíritos que estavam na Terra, viveram essas experiências desregradas e precisaria agora que nós, os encarnados, fôssemos avisados da condição que nós teríamos que compreender e usar esse evangelho para a nossa prática, não para o outro. Tá? Então, aí os irmãos compreenderiam a dificuldade que eles têm. E aí, a hora que eles entendem, vai querer uma nova chance para voltar. Um já perguntaram, mas será que eu vou conseguir? Porque, gente, nós somos muito endividados com a justiça divina, mas muito mesmo. E aí a gente tem essa oportunidade, é preciso que a gente tenha firmeza de propósito, que estude, que compreenda esse evangelho e estude essa doutrina para confortar tanto nós, o encarnado, como também o desencarnado da realidade. Então, por isso que nós temos que saber isso, que na outra encarnação, o que a gente era? Obsessor. E aí o processo da reencarnação veio para que nós pudéssemos reencarnar, principalmente o médium, ele reencarna nesse processo para tentar ele não liberar essa sombra, né, não postergar ela para que o espírito entre. Então, o espírito vai entender agora. E aí o médium tem a chance da oportunidade de trabalho na encarnação, né? Por isso que eu sempre falo, a mediunidade é uma mola propulsora que vai fazer o médium avançar vários séculos. Mas quando esse médium trabalha com Jesus e assume a sua responsabilidade, foi aquilo que o Chico fala e fez. É aquilo que o Dalmo precisa falar e fazer, que eu estou muito distante do Chico. Por isso que Emmanuel falava com o Chico. Tanto o Emmanuel como a Joana de Ângeles, né, eles falaram isso, mas a disciplina não era só com relação ao Chico,
mas a todos aqueles que buscassem a luz da doutrina dos Espíritos, para que entendesse esse evangelho e trabalhasse com responsabilidade, com disciplina, para entender todo o processo que nós estamos inseridos. Então, muitos de nós espíritas temos consciência que quando nós voltarmos para o plano espiritual, não vai esperando que a gente vai lá para o nosso lar, não, porque a coisa vai estar mais complexa. Aí que vai estar chamando a responsabilidade. Sabíamos, mas não praticávamos. Então, é nessa situação que a luz se acenderá a partir do momento que eu estude e trabalhe essa prática constante, pautados na lei do amor, da fraternidade e da caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Como nós estamos agindo. É nessa compreensão que nós vamos ver que estamos em estágios de aprendizado. Imagine os espíritos do outro lado que querem, mas muitos deles não conseguem, porque nós não sabemos do estágio que ele está. É preciso que a espiritualidade superior, com aqueles que estudam a doutrina, passando essas informações para facilitar o trabalho da espiritualidade do outro lado. E aí, de posse desse conhecimento, desse estudo, a espiritualidade vai ver que esse espírito agora compreende e passe a trabalhar junto conosco nesse processo de evolução. Então, esses estágios nós não sabemos. É tipo assim, qual estágio evolutivo que eu estou? Eu não sei. Tem gente que pensa, né? Parece que foi falado essa semana lá no estudo com relação ao estágio, sinal de compreensão, de saber, não é estágio de evolução. Para nós aqui é, mas para o espírito não é. Tem espíritos aí que não têm conhecimento de nada, mas dentro da prática evolutiva, ele está a mais de 1000 encarnações na minha frente. Tá? E não precisa dizer, vocês vão perguntar se é espírita, evangélico, é católico? Não precisa. Comecem a olhar o trabalho do Divaldo, que ele fez quando em vida. Ele olhava lá a religião de alguém? Não, ele não queria saber. Ajudava a todos. Enquanto aqui na Terra, ainda há essas divisões. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Olha lá o Evangelho. A divisão entre de ajuda de um para com o outro. Né? Então, por isso que a gente tem que prestar bem atenção, que a lição é bem profunda com relação a essa parte, porque o nome dela é, olha o que nós estamos estudando, a indulgência. Sermos indulgentes um para com o outro. Olhar o que a gente faz. O outro é o outro. Então, quando nós olhamos para o outro, muitas vezes são os maledicentes. Né? Vamos colocar palavras, vamos apontar dedos que não vai trazer para nós nada. É por isso que nós temos que colocar a análise acima de tudo, né? Então, é preciso a gente analisar muito isso. Bom, vamos lá para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nós estamos na 180, nós estamos falando dos médiuns intuitivos. Até uma parte muito interessante, porque os médiuns intuitivos, todos nós recebemos a intuição. Por isso que na mediunidade já fala que todos nós somos médiuns. Um cantor, ele pode ser um médium intuitivo? Pode. Ele recebe a intuição? Pode. Um poeta? Tá. Então, muitos de nós, a mãe mesmo, muitas vezes ela recebe uma intuição do filho, da filha, do pai, né? Então, todos nós somos médiuns. E aí, nós vamos ver agora como ocorre esse processo, né? Dessa transmissão, como ele fala aqui, ó, a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, pois que por esse nome designamos o espírito encarnado. É aquele negócio.
eu tenho muita dificuldade. E muitas vezes eu me acho assim, será que eu estou sendo o instrumento certo para a espiritualidade? E eles compreendem, porque o meu espírito está num nível de evolução, do conhecimento, pode fazer muita coisa, mas quando ele está preso na carne, ele está suscetível, sujeito de fatores externos. Então é por isso que eu preciso estudar, compreender isso e trabalhar essa mudança de comportamento. E aí, nesse trabalho de mudança de comportamento, a espiritualidade vê o meu esforço e começa a trabalhar algumas questões da mediunidade que vai servir para ajudar, né, na comunicabilidade entre os espíritos do outro lado com nós aqui. Então, muitas vezes eu falo assim, mas será que tem muita coisa que eu não consigo, mas o espírito consegue. É nessa questão que ele está falando, que o espírito fora da carne, ele pode fazer muita coisa. Então, a hora que o espírito se liberta, esse espírito passa a informação, né, essa ligação, e aí tem a finalidade, tá, que nós não sabemos. Então, o espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-lo escrever, não a toma, não a guia. Então, o espírito, no caso, ele não vai tomar a mão do médium para escrever. Então, nós temos muitos livros, né, não vou citar nomes, mas teve muitos vídeos que foi por intuição. Não foi pego na mão ali do médium nem nada, mas o espírito do médium aí já vai uma evolução do espírito e ele conseguir. Então, atua sobre a alma como qual identifica. A alma, sobre esse impulso, dirige a mão e essa dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui a alma, visto que não a pode se deslocar. Domina ao malgrado seu, ele imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade, ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Então, são questões que tem casos, né, que acontece do médium, né, ter essa, por intuição, por isso que a gente tem que fazer essa análise, tudo, o livro dos médiuns traz essas informações, para que a gente passe, né, pelo crivo da razão, analise tudo, para a gente ter uma ideia, mesmo na escrita. Tá? Por exemplo, ele fala assim, não creais em todos os livros, ver se esses espíritos são de Deus. Hoje a coisa está pior, né? Com essa inteligência artificial está pior. Mas só que quando Kardec nos fala aqui no livro dos médiuns, trazendo todas as... É preciso que a gente passe por crivo da razão, leia, releia, né? Leia quantas vezes for necessário para que a gente tenha. Então, ele está explicando como funciona todo esse mecanismo, tá? Então, nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que chama de médium intuitivo. Tá? E tem muitos, hoje é o que mais tem. Tá? Que são médios que recebem. E muitos deles falam assim, eu não sou médium, mas recebe muito por intuição. Mas sendo assim, diz C.A., nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não o do médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se, porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Então, muitos estão agindo e nós não sabemos, tá? Muitas vezes até acha assim que é do médium, mas é do espírito que está passando ali. Então, todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e a miúde é contrária à ideia que antecipadamente se formaram. Pode mesmo estar fora dos limites do conhecimento e capacidade do médium. Tá? Pode estar fora. Então, o papel do médium é mecânico, é o de uma máquina. O médium intuitivo age como se faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele e, de certo modo,
para traduzi-lo fielmente. E no entanto, esse pensamento não é seu. Apenas lhe atravessa o cérebro, tal precisamente o papel do médium intuitivo. Então, são vários casos. No caso aqui da mediunidade, outro ponto que a gente pode trazer é que o médium sabe que ele está recebendo aquilo, né, por intuição, e passa ali a escrever. Mas tem vários casos, né, ele está trazendo aqui as informações para nós, muitos recebem por intuição. E ele não sabe. Tá? Por inspiração também, a gente fala muitas vezes, uma pessoa inspirada. E muitas vezes o espírito está intuindo sobre e ele não sabe. E tem casos que o médium percebe. Tá? Ele é médium intuitivo. Eu já vi casos que o espírito está ali passando todinha a intuição e ele passando as informações ou muitas vezes escrevendo. Então, são vários casos, né, para a gente analisar, mas o caso aqui é do médium. E ele percebe quando isso acontece. Então, médiums semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem, depois do ato da escrita. No segundo, procede, no terceiro, acompanham. Esses últimos médios são mais numerosos. Então, tem médium que ele está ali acompanhando, né? Nesses dois casos aqui, eles são praticamente simultâneos, né? Ele fala isso aí, né? Ele participa de ambos esses gêneros e tem condição de ver e relata, sabe, né, do espírito que está ali e está passando as informações. Aí aqui eu já fui falando dos médiuns inspirados, né? Tanto na primeira. Então, a 182, todo aquele que tanto no estado normal como no êxtase, esse êxtase, gente, é o espírito totalmente liberto. Como que eu posso explicar? Uma vez, foi um acontecimento que aconteceu comigo, eu nunca tinha ido num centro espírita. Até a dona Cleusa, que vai estar aí, que frequenta lá, né, o Norberto, eu fui levado, né, por uma menina na faculdade. Eu entrei dentro daquela cabine de passe, tomei passe, e parecia, eu saí lá de dentro, parecia que eu estava flutuando. O estado de êxtase, né, eu estou tentando assim, trazer um paralelo, diz que é superior. Tá? Se eu sentir aquilo, imagine o estado de êxtase e o espírito liberto. Tá? É uma sensação maravilhosa, linda. Eu vi uma palestrante, um casal, uma vez que veio no Nova Era, casal novo, e o marido estava, e ele falou desse estado de êxtase, e explicou essa parte, né, que é o espírito fora, né, desligado de tudo, liberto de tudo, né? Então, são casos bem assim complexos para a gente explicar, principalmente nós que estamos lendo aqui. Eu vi essa palavra, não é estranha para mim, eu sei disso, né? É uma coisa que eu acho que o Chico, o Divaldo, né, conseguiram perceber isso daí, mas eu só dei esse sentido para a gente entender mais ou menos. E eu senti isso aí 2 vezes, né? Então, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria de médiums inspirados. Esses comuns se vê formam uma variedade de mediunidades intuitiva. Foi aquilo que eu falei. Eu estou mexendo em umas poesias e eu recebo, né, de um companheiro lá do Cefec. Eu sempre falo para ele, ele falou, cara, você é muito inspirado. Né? Tanto ele, citei o nome de outro companheiro nosso, de outro centro, e ele é muito inspirado nas poesias, né? E eu falei que eles recebem intuição daquilo, né? Que eles estão escrevendo. Mas eles não têm ideia e vão escrever. Ele falou para mim essa semana, falou, Dalma, eu já estou fazendo outra,
logo eu vou te mandar para você, né? E eu avisei ele, né? Eu falei para ele, cara, você tem muita inspiração, você é médio intuitivo, né? Então, são vários casos que a gente não tem, muitas vezes, um palestrante, né, que vai lá na frente, ele recebe a intuição. Pode acontecer comigo aqui também, recebo a intuição do plano espiritual, posso ser inspirado. Já aconteceu algumas vezes, eu percebi isso. Então, são coisas que a gente precisa estar estudando e saber como que funciona isso. Aí a gente vai perguntar, mas não, por que a gente tem que saber isso? Porque se eu estou me candidatando a uma doutrina, né, a ser um médium que vou trabalhar, que vou ser um parceiro do plano espiritual, eu preciso estar atento dos mecanismos de como funciona para que eu seja apto, né, a ser um intérprete dos médios, ou perdão, dos espíritos. Então, quando a espiritualidade vê isso, ela começa a investir no médium, né? Uma vez o seu João Lima falou para mim assim, você está estudando muito, né? Você vai ver onde você vai chegar. E eu sabia o que ele estava falando dessa questão, né? E que era uma coisa muito boa. E é uma boa que o espírita tem que saber disso. Conforme ele vai apropriando do conhecimento, a espiritualidade vai, né, se aproximando. A mesma coisa o espírito, né, que me acompanha, eu não sei o nome dele, né, ele já falou, um espírito que viu, né, que eu conquistei, viu o meu trabalho e se aproximou, né? Muitas vezes eu percebo ele perto de mim. Ele mesmo um dia falou para mim, falou, um dia, quem sabe, falarei o meu nome para você. Então, eu percebo quando ele chega, né, me ajuda, né, em algumas coisas. Quando eu falo, né, peço, muitas vezes sinto a aproximação dele, me intui, né, de algumas coisas. Então, é nessa situação, né, pode ser espírito amigo, familiares de outra encarnação, a gente não sabe, né? A minha mãe tem, né? Eu convivi desde criança, falava, e depois que nós fomos descobrir, né, sobre e muitas vezes ela recebe intuição, até ela falou para mim assim, aprendi muito, né, por ser uma criança, né, que sempre falava para minha mãe que era uma criança, aí ela falou para nós um dia, né, eu sou um espírito muito velho, né, não sou criança, era a forma que ela se apresenta, né, que ela se apresentava para minha mãe, mas foi com o estudo que ela falou, né, para nós, que agora ela viu que era um espírito muito velho, né? Então, esses espíritos estão conosco e a gente não sabe. Por isso que a gente sempre está falando sobre isso. Os espíritos, né, que nos acompanham, pode ser um espírito amigo, pode ser um espírito familiar, a gente não sabe, né, um pai, uma mãe, são espíritos que se aproximam de nós. Foi a pergunta, agora que eu lembrei. O espírito sempre inspirava o seu João Lima, ele percebia, teve de eu falar com ele, e numas falas eu fiz uma pergunta para ele assim, mas e um dia que o seu filho, falei assim, usei o nome, o seu filho, né, não estudar mais, ele virou e falou para mim, procurarei um outro médium, não é porque ele é meu filho, procurarei um outro médium que também vai estudar a doutrina e vou seguir para outra, mas ele sabe, né, da responsabilidade que é nessa questão. Então, são várias situações que nós não sabemos. Por isso que fala lá que todos nós somos médiuns. Eu convivi com gente de estudo e fala, eu não tenho mediunidade. Tem gente que fala, eu não tenho mediunidade, eu fico só olhando, né? Porque a gente sabe dessa questão, tá? Independente de religião. Então, esse, como se vê, forma uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que ele é sugerido. Então aí a gente precisa ver que Kardec faz essa pergunta lá no Livro dos Espíritos. Qual a ação dos espíritos sobre nós?
muito mais do que vocês imaginam. Somos nós que vos dirigimos. Quando ele fez essa pergunta, eu não me esqueço dela, e aí nós vamos entender que eu precisava estudar, entender como é esse mecanismo. Aí, se eu não for lá naquela pergunta, e agora vim no livro dos médiuns, e aí vai reforçar que todos nós somos médiuns. E aí nós vamos atender que se nós estamos num planeta de provas e expiação, onde o mal prevalece, eu tenho influência desses espíritos por intuição, por inspiração, tanto para o lado do bem como do mal, de acordo com a minha atuação no plano da matéria. E olha lá o planeta que eu estou de provas e expiação. Pasmem, mas tudo isso está sendo supervisionado pelos espíritos superiores. Nada acontece sem a permissão de Deus. Embora eles falam isso, né, eu preciso também entender que nessa organização nós vamos compreender que cada um recebe de acordo com o merecimento. E aí já falou tudo, que eu buscava entender isso. Se eu merecer, né? Se tem alguma coisa, eu acho que foi o Chico que eu vi esses dias falando, o que tiver que chegar para você, vai chegar de uma forma ou de outra. Não adianta você querer isso ou aquilo, mas se tiver que chegar, vai chegar. Nada vai impedir. Tá? Nada. Bom, a espontaneidade é que, sobretudo, caracteriza o pensamento desse último gênio. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Acabei de falar isso. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos muito a miúde cometemos o erro de não seguir. Aí é duro, né, você falar que todo esse processo, né? Tem uma parte no livro do Evangelho que fala assim, há necessidade do escândalo, mas ai de quem vem esse escândalo. Então, Jesus também, quando a gente olha essa parte, a gente vai falando, nossa, mas que estranho, o que Jesus quer dizer? Dentro dessa questão que nós estamos estudando, tudo o que está acontecendo no planeta, nesse planeta escola, nesse hospital, nós vamos perceber que tudo tem uma finalidade para que nós possamos evoluir. É duro o espírito falar assim, mas é facinho, né? Eu agi sobre o espírito, ele me deu condição, mal ele sabe que toda essa organização está sendo supervisionada. Porque do mesmo jeito que a gente olha, pode olhar do lado de vocês, vocês estão vendo alguma coisa na casa de vocês? Eu não estou vendo espírito nenhum. Mas estão aí. E por que eu estou falando isso? Os espíritos também que estão agindo dessa forma, eles estão na mesma posição que eles não enxergam. Tá? Não enxergam. Por mais que eles tentam ali impedir, eles sabem, eles não conseguem, porque já está tudo preparado. Então, Cristo já nos fala também, né, quando a gente vai estudar lá no Novo Testamento, todo aquele processo da crucificação, quando ele fala, né, Pedro, você me negará 3 vezes, quando ele fala de Judas, tudo aquilo, por mais que eles tentassem conter, eles não conseguiriam. Era um processo que havia de aprendizado para todo o planeta. Todo o planeta. Então, é nessa situação que nós vamos compreender toda essa engrenagem que vem trazer esclarecimento hoje a doutrina dos espíritos. Eu vou ler o livro dos médios, eu vou estudar o livro. Não sou médio, eu vou estudar para quê? Eu preciso compreender como funciona isso. Porque muitos espíritos que estão do outro lado também estão agindo ali de tal forma que eles agem também como semideuses, né? Volta lá atrás, lá na parte,
na Grécia Antiga, como eles achavam que eram os deuses, né? E os espíritos, muitas vezes, por ter essa liberdade do outro lado, e estão numa posição que eles não conseguem ver, porque a espiritualidade está ali, mas o espírito está limitado a condições que ele está num campo de ação que ele está subordinado a leis. Por isso que eu preciso ir lá na Gênese estudar o mecanismo de como funciona, porque é a parte da ciência. Mas como funciona isso? Eu preciso descobrir, né? Eu estou transmitindo aqui, vocês estão me vendo, é invisível. Os espíritos também estão agindo sobre a matéria, mas como que isso funciona? Então, a doutrina espírita vem, eu preciso estudar toda essa doutrina, todo esse mecanismo, para que eu possa compreender. E isso vai trazendo luz para os encarnados e para os desencarnados. Aí os espíritos acham assim, mas eu estou agindo sozinho, eu faço o que eu quero. Não adianta você tentar me impedir. Então, nessa questão, e eu não consigo mesmo. Seria na mesma parte quando a mãe pergunta para o Cristo, né, para que ele coloque o filho dele a adorar. O Cristo mesmo fala, por mais que eu queira, eu não consigo. Os espíritos também, do outro lado, quem sou eu? Possamos esclarecer. Então, esse espírito de posse do esclarecimento, e aí ele vai compreender. Existem outros fatos que é bastante interessante, né? Os espíritos vê que alguns espíritos cedem o arrependimento, eles conseguem se elevar. Aí o outro fala, mas eu quero ir também que nem aquele outro. Mas aí nós não estamos, voltando lá naquela parte, eu não sei o estágio que ele está. O estágio de compreensão, por mais que eu fale, quem sou eu? Um espírito endividado como eu. O único que podia falar não falou, que era o Cristo, sabia de tudo isso. Imagine nós. Então, esse estudo vai nos esclarecer acerca disso, tá? Então, ela se aplica a todas as circunstâncias da vida. Deixa eu vai finalizar essa parte. As resoluções que devemos tomar. Sobre esse aspecto, pode dizer que todos são médios. Todos são médios. Porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares. Falei muito sobre isso. E se esforçar a sugerir aos protegidos salutares ideias. Todos os dias, gente. Todos os dias. Tem coisas que os espíritos estão me intuindo, eu vou lá, quando eu vi, eu já fiz. Falou, nossa, eu senti, né? Alguma coisa estava me dizendo. É mais ou menos isso. Aí a gente foi lá e fez ao contrário. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda. Que está ali constantemente dos nossos lados, avisando, nos intuindo. Nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer, que cada um, pois, invoque com fervor e confiança, em caso de necessidade, e muitos frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trata está em que, se de tal ideia lhe existirá na mente, essa pessoa seria senhora dele a qualquer momento, utilizá-lo e não haveria razão para que ela não manifestasse a vontade. Quem não é cego, nada precisa mais fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem sempre à disposição. Se ela não lhe vem quando quer, é que está obrigada a buscá-la algures, que não no seu íntimo. Também pode incluir nessa categoria as pessoas que, sem serem dotadas fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpago de uma lucidez intelectual que lhe dá momentaneamente desabitual facilidade de expressão e de elocução, e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chama de inspiração. As ideias abundam sobre um impulso involuntário e quase febril.
parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. E como de fato é isso que acontece. E muitas vezes a gente não se dá conta. Não se dá conta. Tá? É preciso a gente ter ideia. Me lembrei de um caso agora do espírito que estava falando, né, de um lugar, de um ambiente que para nós era um ambiente ruim, né? Mas aí falou e foi lá, ele entrou em contato com os outros, estava cheio da espiritualidade superior e o espírito falando daquele ambiente. Irmão, nos ajude, porque nós estamos há muito tempo aqui trabalhando com cada um desses irmãos a quem vocês falam do ambiente, para intuirmos a sair desse lugar. Olha só. E aí o irmão começou a prestar atenção em relação a redobrar mais o seu posicionamento em falar de ambientes, porque aonde que Jesus está? Jesus é o médico das almas. Naqueles ambientes onde a gente fala que é um ambiente não é bom para nós, a espiritualidade está lá, intuindo aqueles irmãos que frequentam aquele lugar. Então, é por isso que nós temos que saber qual o mecanismo. Todos somos médios. E é preciso que aqueles que estão aqui, né, olha a lição que nós falamos lá, né? Trabalhemos dentro de nós e saibamos que Jesus está lá, que a espiritualidade superior está lá trabalhando com cada irmão daquele. Então, que a espiritualidade possa, nesse momento, envolver a todos nós, envolver todos esses companheiros que estão conosco, nos nossos lares, que buscaram a compreensão à luz da doutrina espírita, buscaram compreender, entender o porquê dessas dores. Que Jesus possa envolver todos os nomes, né, que estão nesse caderno, que estão precisando de ajuda, porque Jesus sabe das necessidades de cada um. E a espiritualidade age nos nossos lares, age em todos os ambientes, seja no nosso trabalho, que Jesus possa envolver a todos, envolver as casas espíritas, as casas de orações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim